que você chama de eu é realmente você? Ou apenas um conjunto de pensamentos e hábitos repetidos sem consciência? E se todas as suas crenças sobre si mesmo estivessem te enganando silenciosamente desde sempre? Hoje, você será convidado a questionar tudo, a olhar para dentro de uma forma que nunca imaginou e a perceber que talvez aquilo que você chama de eu não exista como pensa. Os pensamentos chegam como ondas, aparentemente reais e inevitáveis. Eles narram quem você é, o que deve fazer, o que deve temer ou desejar. Mas já se perguntou quem os observa? Quem permanece presente enquanto a mente cria suas histórias e rótulos? Existe algo que está além dessas imagens e julgamentos. Algo que apenas observa, silencioso, sem se apegar a nada. Se você se aquietar por um instante, além dos pensamentos e das histórias que a mente cria, poderá perceber algo diferente. Um espaço silencioso, constante, que apenas observa. Esse observador não julga, não planeja, não se prende ao passado ou ao futuro. Ele simplesmente é, e tudo o mais surge e desaparece dentro dele. E se esse espaço silencioso fosse a sua verdadeira natureza? Você se identifica com seu nome, suas memórias, suas crenças, mas já percebeu que tudo isso muda com o tempo? Quem é você quando todas essas etiquetas desaparecem? Se o que você chama de eu não é fixo, então o que permanece? A investigação não busca respostas prontas, mas convida você a observar, sem se apegar, a perceber que aquilo que parece essencial talvez seja apenas mais uma história da mente. Cada pensamento que surge tenta convencer você de que ele é real, que é importante. Mas quando você deixa de se apegar, algo muda. Surge uma liberdade silenciosa, uma leveza que não depende de conquistas, reconhecimento ou aprovação. Desapegar da mente condicionada não significa abandonar a vida, mas perceber que você não é as histórias que ela conta, e que essa percepção já é, por si só, uma liberdade profunda. No espaço além dos pensamentos, existe algo que não muda, que não depende de nada fora de você. Um silêncio profundo, que não é vazio, mas pleno, consciente, presente. Esse é o lugar onde a verdade já habita, não algo a ser conquistado, aprendido ou alcançado, apenas percebido. E quando você começa a se familiarizar com esse silêncio, percebe que todas as respostas estavam lá, dentro de você, o tempo todo. Quando você começa a perceber o observador silencioso dentro de si, a forma como vive muda. Situações que antes pareciam urgentes ou ameaçadoras perdem seu peso. A mente ainda cria histórias, mas você não se identifica com elas. Um simples momento de presença se torna suficiente para perceber que a vida não é sobre controlar, acumular ou conquistar, mas sobre existir plenamente no agora, livre da ilusão do eu. Tudo o que você acredita sobre quem você é, suas certezas, seus medos, suas ambições, são construções da mente. Nada disso é permanente, nada disso é você. Questionar essas crenças não é destruir algo, mas perceber que o eu que você conhece é apenas uma narrativa e que por trás dela existe algo mais vasto, silencioso e imutável. Cada vez que você observa sem se identificar, essa liberdade se revela ainda mais.
Agora, tente apenas observar seus pensamentos por alguns instantes, sem julgá-los, sem se identificar com eles. Perceba como eles surgem e desaparecem como nuvens no céu. Há algo que permanece, imutável, enquanto tudo isso acontece. Esse simples ato de observar sem apego é o primeiro passo para perceber que a verdade que você busca não está em conquistar ou mudar algo, mas em simplesmente estar consciente do que já é. Enquanto observa sem se apegar, você começa a perceber que a felicidade não é algo a ser alcançado, mas algo que já existe em sua essência. Cada tentativa de conquistar, controlar ou acumular apenas mascara o que já está presente. A verdade e a paz não estão fora, em conquistas ou condições externas, mas dentro de você, silenciosas e imutáveis, esperando apenas para serem reconhecidas. Quando você reconhece que a verdade já habita dentro de você, as experiências do dia a dia começam a mudar. Pequenos contratempos perdem a intensidade, conflitos parecem menos importantes e decisões surgem com mais clareza. A vida deixa de ser uma luta constante e se torna uma experiência de presença, onde o corpo e mente ainda agem no mundo, porém você não mais se identifica com as histórias que a mente conta. No silêncio que permanece além dos pensamentos, surge algo que não pode ser explicado, apenas experimentado. É nesse espaço que a sabedoria se revela sem esforço, que a mente encontra descanso e que a liberdade se manifesta naturalmente. Quanto mais você se permite estar nesse silêncio interior, menos a ilusão do eu interfere e mais clara se torna a percepção de que tudo o que você procura já existe em você. Quando você permanece no silêncio que observa tudo, percebe que a identidade que você construiu, com seus medos, desejos e histórias, é apenas uma narrativa da mente. E quando essa narrativa perde seu poder, algo maior se revela, uma presença constante e imutável, que não depende de conquistas ou aprovações. É nesse espaço que o verdadeiro desapego acontece, sem esforço, naturalmente. Quando você observa os pensamentos e emoções sem se identificar, percebe que eles vêm e vão por si mesmos. Nenhum deles define quem você é. Cada raiva, medo ou desejo perde sua urgência, porque você não é a mente que os cria. A vida se torna uma dança de experiências e você permanece como o observador silencioso, presente e livre, mesmo diante das ondas da mente. Depois de observar, questionar e perceber o que permanece além dos pensamentos, você começa a entender que a verdade não está lá fora, em conquistas ou opiniões, mas dentro de você, silenciosa e constante. Cada insight que surge não é algo novo a ser aprendido, mas uma lembrança do que você já é. E é nesse reconhecimento que a paz e a liberdade começam a se revelar. Reconhecer a verdade dentro de si não significa se desligar da vida, mas estar plenamente presente em cada momento. Cada ação, cada escolha, mesmo simples, torna-se uma expressão da consciência que observa. A rotina, os desafios e até os pequenos prazeres do dia a dia passam a ser vividos sem apego, com clareza e liberdade, porque você percebe que não é a mente que conduz,
mas a consciência que observa. Quando você percebe que tudo o que pensa sobre si mesmo é apenas uma história da mente, surge um espaço de liberdade total. As pequenas preocupações, as ambições e até os medos perdem o peso que pareciam ter. Não há necessidade de lutar ou controlar, porque você começa a viver como a consciência que observa, desapegado de rótulos, títulos e expectativas, percebendo que a própria ideia de eu é apenas uma ilusão passageira. No final, tudo o que você busca fora de si, segurança, reconhecimento, felicidade, sempre esteve dentro. Ao observar sem se apegar, ao permanecer presente, você percebe que a verdade não é algo a ser conquistado, mas algo a ser lembrado. Cada momento de silêncio interior revela que aquilo que você chama de eu é apenas uma sombra, e que o ser que observa é eterno e imutável. O caminho não é sobre acumular respostas, mas sobre perceber o que sempre esteve presente. Cada instante oferece a oportunidade de observar, desapegar e lembrar. Aquilo que você chama de eu não é você. Permita que essa consciência silenciosa guie sua vida, não com esforço, mas com atenção plena e presença constante. E descubra que a liberdade e a paz já são sua essência. Ao final desta investigação, você percebe que tudo o que buscava fora, respostas, segurança, sentido, sempre esteve dentro de você. No silêncio que observa, na presença que permanece, há uma liberdade que nada pode perturbar. Cada pensamento, cada emoção surge e desaparece, mas o ser que observa é eterno, imutável e plenamente consciente. Que esta lembrança o acompanhe, silenciosa, guiando cada instante da sua vida.